Cinema é uma arte muito forte dentro de Paulo Afonso, né? Desde a criação dos cinemas, que a princípio foram dentro da Chesf, no CPA e no Copa, e a gente aqui fora da Vila Poti não tinha direito a acesso, não tinha acesso a esses filmes, então já se construiu aqui em Paulo Afonso o Cine Tupi. Do Cine Tupi, que era ali na Rua do Coqueiro, gerou mais 3 cinemas, que era o Cine São Francisco, o Cine Palace e o Cine Coliseu, né? Que até hoje a arquitetura do Cine Coliseu é uma coisa fantástica, né? Então Cícero Lins construiu o Cine Coliseu, acabou depois vendendo para Rudival, que foi um homem que ganhou muito dinheiro com o cinema dentro de Paulo Afonso, e Rudival era aquele cara que produzia as cenas do filme passando pela cidade. Eu lembro que num desses filmes, o Django, ele fantasiou um cara de pistoleiro, botou ele arrastando um caixão e saía pela cidade, a meninada, um carro de som, anunciando o filme, a meninada correndo atrás e ele jogando, distribuindo ingressos para essa meninada. Então assim, tem essa referência muito forte dessa produção que ele fez para divulgar os filmes dele, né? Olha, muitos cantores de Paulo Afonso que participavam do Coliseu Show, Oscar Silva é um desses exemplos, assistia os filmes que passavam ali de Roberto Carlos, e a roupa que eles estavam usando lá, as pessoas saíam depois em procura dessas roupas para fazer a imitação daquele cantor, né? O próprio Nelson não perdia um filme aqui, e num desses filmes apareceu lá uns caras dançando, né? E ele até comentou, disse: eu faço melhor do que esse pessoal está fazendo aí, e por enquanto não sou conhecido. E a partir desse momento ele andava pela cidade, se apresentava nos bares. Havia um bar chamado Dos Baixinhos na Rua Alto Novo, onde toda semana ele fazia uma performance com aquele cabelão dele lá, e aí ele dizia: estou imitando o Tony Tornado, né? Estou imitando fulano de tal. Então ele se baseou em algumas cenas que ele via no cinema para poder produzir aquilo que ele é hoje, né? Ele hoje é uma referência na dança, principalmente o Sudeste valoriza muito ele ali entre Rio e São Paulo. Eu consegui, Jacques, com Oswaldo Maciel, filho de Alonso, os filmes em que eles fizeram na época. O Coliseu Show promovia todo ano um show com um cantor de renome nacional. Então ele gravou isso em Super 8, e a sorte que ele guardou esse material. Hoje a gente está digitalizando para a gente disponibilizar para os pesquisadores, para as pessoas da cidade que gostam disso. Então eu tive a oportunidade de receber esse material, e aí tem Fafá de Belém, Gerra Adriane, uma infinidade de artistas que vieram cantar em Paulo Afonso. Olha, o que foi mais, que a gente teve mais acesso, foram 3 cinemas. Era o Cine São Francisco, aqui na Rua da Frente, o Cine Palace, também aqui na Rua da Frente, e na Libanesa, o Cine Coliseu, né? Além dos 2 cinemas que eram lá para, digamos, no CPA, que era mais para engenheiro, médico, pessoal de cargo melhores dentro da Chesf, e teve o Operário, que é no Copa. Eu tive mais acesso a esses 3 aqui da cidade. E junto a esses 3, o Cine Regina, no BTN, né? Então 4 cinemas aqui fora, com mais 2 lá dentro. São 6 que a gente tem esse registro. Agora, vale também salientar, Jacques, que no início nós tivemos homens importantes que passavam filmes na zona rural. Geraldo Relojoeiro, Rutenberg e Vanderlei foram dessas pessoas que pegavam os carros, alugavam os filmes e saíam na zona rural, passando essas películas. Tinha um cidadão chamado Zé do Cinema, muito famoso esse cidadão. Ele comprou naquela época, já era uma 16mm, já era uma máquina de longo alcance, né? A tela abria muito. Então ele saía no carro que ele tinha, na zona rural, alugava as quadras, os colégios, e à noite ele promovia essas sessões cinematográficas, e ele disse que criou a família vivendo desse filme que ele passava na zona rural. Então ele condicionou esse pessoal da zona rural a gostar de filme, né? A ser uma atração a mais do que eles viviam ali no dia a dia. E eu lembro bem que eu assistindo filme no Coliseu, diversas vezes chegava as caminhonetes com pessoas da zona rural para ver o filme. Na época eles divulgavam os filmes também nos rádios. Então o pessoal da zona rural ouvia muito os rádios aqui de Paulo Afonso.
quando era filme de Tarzan, Maciste, Sansão, Zorro, esse Bang Bang, tinha uns Bang Bang que quando era com Juliano Gema, Franco Nero, né, o pessoal tinha uma infindável legião de fãs, e aí esses filmes chamavam a atenção mesmo, e a gente via chegando em frente ao Coliseu, em frente ao Palácio também, o que a gente chama de pequenos pau de arara, né, essas caminhonetes lotadas de gente para assistir os filmes. Eu acho que a entrada das igrejas, ela acabou muito com essa questão do cinema, principalmente a Igreja Universal. Eu não tenho nada contra, só estou falando porque a Universal foi quem saiu no Brasil todo alugando os cinemas para transformar em igreja. Não há nada mais mágico do que um filme dentro do cinema. Eu sou da época em que você estava assistindo um filme e quando era ali no final que o artista vinha para fazer uma vingança ou vinha para ter a sua última luta ali, as pessoas aplaudiam, né? Diziam, viva o artista! Então, eu sou daquela época que as pessoas vibravam dentro do cinema. Isso era uma coisa mágica, né? De você estar ali e poder observar esse tipo de atitude das pessoas. Dentro do cinema, eu vi várias vezes um filme só despertar o riso e despertar a lágrima da pessoa, né? Tem um filme que ficou muito marcado porque eu acho que 100% das pessoas que assistiram ele choraram. Coração de Luto, de Teixeirinha, né? Então, ele despertava essa magia e o sentimento de cada um aflorava dependendo da cena que estava sendo revelada aí. Eu sou um cinéfilo, eu assisto filme praticamente todo dia. É muito bom você assistir um filme na sua televisão, na sua cama, mas o filme dentro de um cinema tinha uma magia diferenciada, com certeza. E nós temos ainda um cinema que está na sua arquitetura completa, que é o Cine Coliseu. Apesar de estar hoje com uma igreja, mas ele na sua estrutura, ele está perfeito ainda. Então, eu acho que seria uma ótima se a gente pudesse, nesse prédio, que é um prédio histórico da cidade, construído por Cícero Lins, ele pudesse vir à tona. A gente não existia ainda a TV como hoje. E me lembro que eu fui crescendo e a cidade de Paulo Afonso estava progredindo com as usinas, muita gente trabalhando, os cinemas aparecendo. Teve tempo que em Paulo Afonso nós tínhamos 7 cinemas. Ixi, muito cinema. Tem vários bairros, nos clubes de Paulo Afonso, Copa, CPA, tinha sempre o cinema, estava lá. Aqui na Poti, no lado de Paulo Afonso, da cidade, começou a aparecer os cinemas também. Já tinha alguns. E nós contemplamos com mais uns 3 a 4 cinemas na cidade. E eu crescendo e assistindo filme, que era um hobby nosso, né, do final de semana. Toda semana a gente enchia as salas de cinema, do cinema. Eu participava do cinema também. E fiz até uma excursão com filmes
de 16 milímetros, que é esse carretel com a fita aqui dentro. É uma projeção de 1 hora de projeção. No projetor, 16 milímetros. E eu fui encontrando amigos, e consegui um dia conhecer Itamar Feijó, um grande amigo meu, e Rutenberg Vanderlei. Aí o Itamar Feijó tinha um jipe do pai dele e juntou com o Rutenberg um dia, de 68, 1968, para a gente fazer uma excursão com um filme que o Rutenberg tinha recebido do tio em Maceió. E o cinema, para mim, era uma coisa maravilhosa, porque nós não tínhamos TV. Nos anos 50 foi chegando, 55, 60, em 70 já tinha residências que já tinham TV, mas o cinema ainda vigorava muito tempo. Isso chama-se 8 milímetros. A metade de 16 dessa. As imagens são pequenininhas. O cinema é um projetor, filmadora. Ela filma esses quadrinhos aqui, ó. Pode olhar aqui, ainda vê ainda os quadrinhos na sequência, fazendo 18 a 24 quadros desses por segundo. A filmadora faz, para poder dar o movimento do cinema. Aqui é uma cópia, que também, no 16 milímetros, é o verdadeiro cinema também. Eu não estou com a fita agora aqui para mostrar, mas é esse carretel grande de 1 hora de projeção. Porque o cinema é o seguinte, o cinema tem uma programação. Todo cinema tem a programação dele. E nos traz muitos filmes, no Brasil todo, o cinema brasileiro, tinha com Oscarito, com tantos artistas que já se foram, Anquito, Zé Trindade. Tinha filmes americanos, dublados, já vinha com a sequência de letras para o que estava assistindo ler, ver o cara falando em inglês e a legenda embaixo, como hoje acontece na televisão. Era sempre cheio, o cinema era um hobby muito bom, porque todo mundo deixava alguma coisa dos afazeres para no domingo, no sábado, domingo, final de semana, ir para o cinema. Eita, vai passar uma fita boa agora, de Tarzan e Jane e o macaquinho. Aí todo mundo gostava de ver o Tarzan pulando naquelas árvores lá. Como eles faziam aquilo, ninguém sabe. Só os atores podiam nos mostrar isso. E era engraçado e muito divertido. Às vezes acontecia alguém que gostava de curiosidade, né? Curiosidade de ver como era aqui um filme. Eu aqui, pouco tempo atrás, eu estava com um projetor aqui, na minha área aí, na minha casa, e meu neto, o Igor, estava comigo, pequeno, 3, 4 anos. E eu estava mostrando a ele a fita de 16 milímetros, mostrando os quadrinhos por quadrinhos, explicando a ele, olha, isso aqui passa
aqui na objetiva do projetor, 24 quadros desses, que eu vou contar agora. Contei assim, ó, 24 quadros. Tá vendo esse tamanho aqui de fita? Passa no quadro lá projetado em 1 segundo. Eu disse, mas vou, 1 segundo é pouco. Depois o projetor, ele faz isso parecendo um milagre, porque é uma velocidade de 24 a 30 quadros por segundo. É muito fantástico. É fantástico. Aquele movimento da máquina, fazer esses quadrinhos funcionarem tudo certinho. E você vê a imagem na tela se movendo. Por isso que tem chama-se cinema. A gente, quando vai crescendo e vai ficando velho, como eu já estou um pouco usado, né? A gente fica alegre porque foi uma parte da vida da pessoa que conseguiu viver aquilo, ver e viver. Mas a curiosidade era só a gente querer ver um filme que nunca tinha visto. Pegar o carretel, botar no projetor, ligar e projetar e sentar e assistir. No lugar de um telão, um projetor 16mm, você tem uma ideia, ele faz um quadro na tela, lá na tela, em 25 a 30 metros de onde está projetando, e 4 metros por 4, 4 por 4. Quer dizer, 4 por 4, 4 metros assim, com 4 metros assim. São 4 vezes 4, dá quanto? 16, né? Então, é 16 metros a tela, no quadrado. Isso a gente vê uma fita, um quadrinho tão pequenininho, e apresenta com a força da projeção. A gente vê o cinema mover e você vê o que foi feito com aqueles atores. Aqui nós tínhamos na Getúlio Vargas o Cine Palace, que antigamente era o Cine Tupi, depois nele mesmo veio o nome Palace, já foi colocado por um outro proprietário. Tinha o Cine São Francisco, de Vinho, o finado Ivinho produziu ele também aqui em Paulo Afonso. E tinha o São Francisco, né? E nos anos 70 nasceu na Libanesa o Cine Coliseu, de Cícero Albuquerque. Ele foi um empresário de Paulo Afonso, construiu aquele monumento lá. E me lembrei, o Vanderlei, o Gutenberg Vanderlei, ele foi o primeiro a projetar filme lá. Na inauguração, até um bocado de tempo ele passou a ser projetista, né? O operador daquelas máquinas de 35mm, totalmente diferente. Na tecnologia avançando. Filme telescópio, ascope. Quando chegou essa novidade, né, que a gente tinha só uma tela de 4x4 e a ascope,
a fita scope já era uma tecnologia diferente. A scope, no projetor grande de 35 milímetros, era colocada uma lente fabricada para aquela função de abrir a tela, a imagem. A imagem é aquele tamanhinho, de 4x4. Mas a lente que era colocada no grande projetor de cinema, ela fazia que a tela esticasse o máximo naquela pontualidade ali. Quer dizer, a gente ia assistir um filme como hoje nos clubes existe, os mais novos agora que são muito mais modernos, muito modernos mesmo. E a scope foi o tempo dos anos 50 em diante, já começou. A América progredia muito, os Estados Unidos, tudo que era de outro país era novidade para o Brasil, para a gente aqui brasileiro. Mas o Ascope veio para melhorar muito. A gente achava que estava dentro de uma nave, aquela tela da largura do prédio, como hoje nós temos no shopping, né? Gigliola, ela fez um filme, Dio como te amo, meu Deus como te amo. E a gente via pessoas chorando dentro do cinema, por causa da sequência das cenas que chocava cada pessoa ali, maltratava um pouco e as pessoas choravam. Como hoje e antigamente tem a mesma coisa. Tem cenas que o ser humano não aguenta que as lágrimas não desçam dos olhos. Essa é a história do cinema. Nosso cinema, que ainda temos. Hoje está tudo diferente. Desembarquei aqui com 5 anos de idade no dia 17 de maio de 1964, aos 5 anos de idade. Assisti o meu primeiro filme ainda nesse ano. Fiquei fascinado pela sétima arte. Daí então, até hoje ainda sou muito fã do cinema. Assisti filmes em cinemas que hoje já não existem mais durante a minha adolescência, pré-adolescência e até na minha fase adulta. Eles acabaram com o cinema aqui em Paulo Afonso, mas já tem um outro aí moderno, mas eu ainda acho que não tem a mesma essência do cinema da minha época. Sinto muita saudade e foi um tempo maravilhoso. As tardes de matinê, que eu era criança, não podia assistir ainda em Suirê, mas curtia bastante as matinês. Inclusive o Cine Tupi de Paulo Afonso, ele teve o seu último funcionamento. Eu participei com meu pai e meus irmãos, nós assistimos uma matinê com um filme chamado Tarzan e a Deusa Verde. Esse filme foi o último a ser exibido nesse cinema como Cine Tupi. Ele foi fechado, foi no domingo, na segunda-feira já estavam desmanchando para fazer uma reforma. No ano seguinte ele voltou como Cine Palace, uma sala de espera muito bonita, com fotos de cartazes de filmes que iriam passar ainda, e foi um cinema maravilhoso. Assisti muitos filmes e tenho muita saudade ainda desse tempo. O Cinema Palace foi reinaugurado como Cinema Palace no dia 15 de março de 1969, com o filme Os Três Fantásticos Super-Homens. Tinha um outro cinema mais abaixo na mesma avenida chamado Cine São Francisco. Esse eu assisti muitos filmes bons também.
até, inclusive, coincidentemente, assisti o último filme a ser exibido, que foi 100 Rifles, com Raquel Welch e Jim Brown. E em 1971, no dia 14 de dezembro de 1971, precisamente, era inaugurado o Cinema Coliseu, com o filme O Rei dos Reis, um cinema monumental. Até hoje sua construção é admirada, mesmo não sendo mais cinema, mas uma maravilha. Então, ressaltando, quando nós chegamos aqui em Paulo Afonso, eu ainda criança, fui estudar nas escolas reunidas da Chesf, no Adosindo, e o meu caminho saía de casa, passava por um beco que tinha entre o cinema e outra loja. Aí já virava, já olhava a programação do cinema, já ficava antenado qual seria o filme do domingo e já falava para os meus irmãos que no domingo a gente tinha que estar assistindo. Era uma beleza. Quando saía da escola, o Cine São Francisco era mais embaixo, eu ia também, visitava a sala, via quais eram os filmes da programação e a gente discutia tudo isso. No domingo, a gente assistia filme no Cine Palace, no Cine São Francisco. Depois que o Coliseu estreou, também a gente fazia no domingo a gente assistia esses 3 filmes para se inteirar. Eu ainda, inclusive, trabalhei no Cinema Palace como operador de máquinas. Durante a noite, durante o dia, eu era cartazista, entendeu? E exibia ainda alguns filmes, tinha intimidade com os projetores na época, que também era uma coisa que eu adorava, né? Cinema sem projetor, na verdade, não é cinema. Tem o projetor, é a base de tudo. E eu manuseava os projetores, tinha um conhecimento já bem profundo. Foi quando esse Cinema Palace teve o seu final, passou a ser um supermercado. A televisão deu uma grande evoluída aqui em Paulo Afonso. Nós assistíamos uma TV Gazeta, que era transmitida por uma repetidora da Chesf. Depois começamos a assistir pelo satélite já a Rede Globo de televisão, no ano de 75. Então foi matando o cinema. Na realidade, o cinema terminou acabando aqui em Paulo Afonso, onde nós já tínhamos 3 cinemas aqui na Vila Poti e 2 cinemas no acampamento da Chesf, que era o Copa e o CPA, que também eram cinemas. Quando eu estava exibindo o filme, eu tinha exatamente 18 anos. Quando o dono do cinema mandou me chamar para substituir o operador, que passou a trabalhar no serviço de vigilância da Chesf. Eu tinha 18 anos quando assumi a cabine do Cine Palace e exibi alguns filmes. Teve um fato, de uma ocasião ele passou 2 filmes, ele ia exibir 2 filmes. Isso foi no ano de 1975. Ele programou Sansão e Dalila em um outro filme. O Sansão e Dalila só veio 30 minutos de filme. Muita gente ficou brava dentro do cinema, aquele tumulto, que o Sansão e Dalila era um clássico. Filmado em plano, uma imagem sensacional, e o outro não tinha essa imagem. O outro era um cinemascope. O filme cinemascope sempre era uma imagem mal projetada, né? O único ascope bom que aparecia aqui era os de 007, tinha uma imagem perfeita, mas os outros ascope tinham uma imagem distorcida, entendeu? E aí o pessoal ficou um pouco revoltado, mas passou, depois assistiram tudo, ficou tudo beleza. Com relação à entrada das pessoas, era tranquilo, e quando o filme era bom, aquilo que eu lhe falei no começo, ele foi o melhor programador de cinema de Paulo Afonso. Eu acho que da região, o José Rodival. Ele lia a sinopse do filme. Quando o filme era bom, ele começava a apresentar na quinta-feira, 2 sessões. 7 e 9 da noite. E quando era no final da semana, que pegava o domingo, eram 5 sessões. Abastava o filme não ser tão longo, aí eram 5 sessões, 13, 15, 17, 19 e 21 horas. Isso ele fazia e passava o filme muitas vezes de quinta a segunda-feira. Ele já sabia que era um filme bom, era casa cheia,
porque ele já tinha lido, fazia uma propaganda no rádio, na rua, propaganda volante, propaganda escrita, e o filme terminava, o pessoal chegando, mesmo, esse filme é bom e tal. Muitas vezes não sabia nada do filme, mas ele que programou sabia. E fazia uma programação bacana. Ele era muito culto, muito inteligente, e sempre ele estava com a sinopse na mão de algum filme lendo. Tinha outra parte também emocionante do cinema, que era exatamente a própria presença do projetor. Você encaixar fita dos seus respectivos lugares, tinha umas laçadas, ela começava intercalando para exibir o filme, e mais adiante, mais abaixo da janela, ela tinha que girar um giro normal para ter o som, entendeu? Tudo isso aí era encantador, você olhava quanta engenharia, né? Tinha uma cruz de malta, que a gente chamava cruz de malta, era uma hélice de metal que girava por trás da janela para proteger a fita, não ressecar, e o foco não passar direto para não queimar a fita. E o foco era de grafite, não era de luz, era grafite, você tocava como se fosse uma máquina de solda, um positivo e um negativo, para fazer a iluminação. Isso, você iluminar um quadro com 30 metros, 35 metros, que era o tamanho do Cinema Palace. Aí para ficar uma imagem bem ajustada, bem perfeita. E isso era muito emocionante também. Já o Cinema Coliseu, quando passava um filme plano ou vista vídeo, tinha uma imagem melhor, mas quando passava um ascope, porque o cinema era muito comprido, a tela era muito grande e ficava desfocado. Os refletores da máquina não eram suficientes para atingir aquela distância. Era 50 metros de distância o cinema tinha, do projetor para a tela. Então desfocava qualquer imagem. Aí na imagem vista vídeo ou plano, era melhor porque o quadro era menor. Aí dava uma iluminação bacana, mas se um filme fosse maior, o seu formato já dava falta de iluminação na tela. Tudo isso aí era muito bacana, muito. Existiam os filmes nacionais que eram bem assistidos aqui, principalmente os filmes de Teixeirinha, os filmes de Claudette Gilbert, e ele era o Tony Vieira, eram bem assistidos os filmes dele. Valdir Soriano também, foi lançado um filme dele, O Poderoso Garanhão, em 1973, foi muito lotado o cinema. E os de Teixeirinha, como eu já falei, fazia fila que transbordava para assistirem. Era uma magia que eu não entendia, porque eram uns filmes bobos, né? Mas era a casa cheia, era lotado, lotado. Eu exibi um em 73, que quase que não para mais de passar, que foi Teixeirinha 7 Provas. Entendeu? Lotado, lotado mesmo. Era lotado para comprar o ingresso e outra fila para entrar. Nunca me esqueço disso. Então, e outros filmes nacionais também que fizeram sucesso, Independência ou Morte. Independência ou Morte é um filme que foi dirigido, direção nacional, com Tarcísio Meira, Glória Menezes, Dionísio Azevedo. Então era o Independência ou Morte, um grande filme. E tinha os filmes também do Cangaço. Tinha Lampião, Rei do Cangaço, que foi lotado, com Leonardo Vilar, o saudoso Leonardo Vilar. E Maria Bonita, Rainha do Cangaço, foi logo que o cinema estreou, esse filme foi exibido, foi casa cheia. A Morte Comanda o Cangaço, também casa cheia. Enfim, eram muito bem assistidos os filmes nacionais, entendeu? Muito bacana mesmo. Porque o pessoal não tinha, acho que é a cultura de hoje, né? Batiam palma, aplaudiam muitas vezes quando a cena era chocante, era picante. O pessoal aplaudia, gritava, vaiava, assobiava. Então, isso era normal, principalmente no período da tarde, né? Na parte da tarde, das matinês, né? E era muito interessante isso. Interessante também quando eles traziam um filme muito comentado, tipo Dio Como Te Amo mesmo, Romeu e Julieta. As filas eram imensas, meu amigo. O cinema superlotava, entendeu? Apesar de já ter sessões contínuas, você pagava uma e assistia da primeira à última, de graça,
mas ainda tinha essas filas, lotava, ficava cheio pra caramba. Era muita emoção, como diz Alberto Carlos. O cinema soube emocionar. Como você falou, não tinha outro ponto de entretenimento, era só o cinema, as tardes dançantes do Copa, e um parque de diversões quando chegava, aí um circo. Fora disso, o que tinha era o cinema. Vida noturna, Paulo Afonso não tinha. Somente no final de semana que tinha baile dos clubes, entendeu? Aí tinha essa parte. Mas durante a semana mesmo não tinha vida noturna. A vida noturna que tinha era assistir um bom filme, depois ir para casa, ou sentar num bar, tomar uma bebida e tal, ficar ali e depois voltar para casa. Hoje não, hoje já tem um leque de escolhas para você fazer o seu fim de semana bem feliz. Mas naquela época não tinha. Então Paulo Afonso evoluiu pra caramba no aspecto de ter hoje opções para você se divertir. Naquela época da gente era só isso. Então qualquer filme bom programasse, lotava o cinema. Bem, um cinema normal, ele tem mais de 8 metros de altura. Cerca de 2 metros ficava o palco. 2 metros ou mais. A tela tinha uma margem, aí após a margem e chegava a tela, quer dizer que dava quase 3 metros de altura do piso para a tela. Ainda tinha a dinâmica, né, que é para um não atrapalhar o outro. Aí fica difícil. O Cinema Palace mesmo hoje é uma sapataria chique, toda bacana, do rapaz da Cinderela. Dizem que ele comprou, mas o José Rudival não era de vender nada a ninguém. Mas hoje em dia essa loja lá é uma loja famosa também. Paulo Afonso, ele construiu mais para cima, entendeu? Agora é difícil você conseguir comprar um prédio desse, porque fica localizado sempre no centro, né? E o preço não é barato. Eu tive em Arco Verde, aí lá tinha o Cine Bandeirante. Ele tem a sua mesma forma de quando era cinema. Lá funciona as lojas americanas. Visitei ele, é comprido, largo. Ele parece ser mais comprido ainda do que o Cine Coliseu, e mais largo. Ali desfilaram grandes filmes, grandes artistas também, que teve uma época que o cinema contratava cantores para fazer shows. Aqui vieram, todos que faziam sucesso na época vieram aqui, entendeu? E era o que sustentava muitas vezes, que tudo tem o seu tempo que está mais fraco, né? O que sustentava era o cantor, contratava um cantor e tal, o cantor que estava em alta. E até eu estava comentando essa semana que o programa Palace de Atrações, exibido pelo Cinema Palace, o Rudival contratou o Anão, na época áurea dele, o Nelson Ned, e ele cantou no domingo Palace de Atrações. E eu passei, estava a porta de lado aberta e ainda peguei uma carona. Em 1970 isso. Ele cantou à noite e no dia seguinte o sucesso dele estava tão bom que ele veio para o programa Palace de Atrações. Era um programa exibido aos domingos por o professor Galdino, Nilson Brandão, o saudoso Nilson Brandão, e meu primo Rubens Marques. Pouca gente fala nele, mas é um ícone do programa de auditório do Cinema Palace. O Cinema Coliseu, quando era do dono anterior, exibia também um programa de auditório que foi muito badalado também, o Coliseu Show. Era muito bem organizado, apresentado pelo grande amigo meu, cara do coração, Dejaci Oliveira e Jorge. Eles faziam o programa Coliseu Show. Eu fiz questão de fazer essa lembrança, essa homenagem a eles, que reclamam muito que ninguém, né, fala sobre isso. Eu estou falando hoje, aproveitando a oportunidade. Eu deixo a mensagem seguinte, que viveu um tempo singular, um tempo único, que não volta mais. Foi maravilhoso, sinto bastante saudade desse tempo. E hoje em dia tem de aproveitar o que a situação oferece de melhor. Aproveitem, porque é muito bom chegar a essa altura da vida tendo emoções ao lembrar que teve um passado rico, porque nós tivemos um passado rico.
Se era um circo, era maravilhoso. Se era um parque de diversões, era maravilhoso. Se era o cinema, nem precisa falar, entendeu? Rapaz, tudo mexia. Desde a sentada da poltrona, olhar o prédio por dentro, a expectativa de iniciação do filme, tudo isso aí mexia comigo. O soar do gongo era muito importante. Quando você ouvia o gongo dar a primeira nota e começarem a apagar as primeiras luzes, aquilo ali para mim não tinha preço. Não tinha preço, era uma coisa linda, entendeu? Mesmo olhar o cinema por dentro, ficar sentado, eu observava cada detalhe e imaginava como é que se tem uma magia tão forte desse jeito que mexe com a gente. O modelo do cinema, até a cor das faixas que tinham ao redor da tela, eu lembro quando trocava, lembro as cores e tudo mais. E o Coliseu, que veio com uma modernidade a mais, que ainda tinha o abrir e fechar das cortinas, isso era sensacional, é inesquecível. Esses que fizeram tudo isso, que já estão no céu, que Deus os proteja, que foram pessoas importantíssimas aqui, como o seu Cícero, o Ivinho e o José Rudival. Um dia eu disse a José Rudival, eu disse: seu Rudival, o senhor é um homem muito importante, o senhor vai ser sempre seu José Rudival. Ele falou: por quê? Eu disse: o senhor trouxe uma sala de cinema, trouxe inovações, o senhor é um ponto cultural. E isso eu vou sempre respeitar. Ele apertou minha mão e agradeceu. Disse: Galego, você é muito inteligente. Eu: obrigado, seu Rudival, obrigado. Ele ficou admirado, que a gente conversou outros assuntos também, mas sempre relacionados, e ele: gostei de você. Era muito bom. Dá saudade. Eu trocaria essa modernidade toda de hoje por aquele tempo. Foi um tempo muito bom. O tempo do cinema. Sou morador do bairro Tancredo Neves. Cheguei lá, eu ia completar 2 anos de idade. Hoje eu me encontro com 44 anos. Hoje tenho 42 anos de bairro Tancredo Neves. E sobre o cinema, em primeiro lugar, que era uma das atrações, uma das formas de lazer, pois é que eu tomo consciência que é cultura, mas inicialmente, inconscientemente, uma forma de lazer, uma vez que não era uma realidade para todo mundo possuir dentro de casa uma televisão, como eu. O cinema, sem dúvida nenhuma, era um meio de diversão para aquela população. Quem me levou ao cinema e o que me levou ao cinema foi minha mãe, a saudosa mãe, que sempre dizia que cinema era uma coisa muito bonita de se ver, que ela tinha ido na juventude e que ficava encantada por ver, como segundo ela mesma dizia, as figuras, olha, que é do tamanho da gente. Sim, você vê todo mundo grandão. Então, por esse motivo, né, isso me encantou, criou uma curiosidade, né? E o primeiro filme que eu fui assistir no cinema, junto com minha mãe, foi o filme A Paixão de Cristo. Isso foi mais ou menos, eu acredito, aí na década de finalzinho dos anos 80, o Cine Palace, né, lá no bairro Tancredo Neves. E o que chamou bastante atenção é que eu tive a impressão que parece que o bairro todinho tinha resolvido ir assistir o filme, todo mundo numa hora só. Na frente do cinema se formaram 6 filas, praticamente. 3, 4 filas na frente do cinema mesmo, saindo da frente do cinema e atravessando a rua, né, a Avenida Delmiro Gouveia, e mais 2 filas, que uma pegava no sentido da praça, quase chegando na praça do BTN, e a outra fila no sentido com quem estava indo para onde era antigamente a feirinha. Então isso me chamou bastante atenção, me impactou. E quando realmente conseguimos, depois de um final de toda uma tarde praticamente, na fila, que a gente consegue entrar, aquelas imagens tremidas, o áudio péssimo, o cinema com tempo de explodir de gente, saindo gente pelo ladrão, mas foi bacana, que aí eu pude ver as figuras que a minha mãe sempre falava, do tamanho da gente, gigante, né? O olho quase do tamanho de uma cabeça minha. E aí eu fui ficando curioso, né? Achando assim, mágico aquilo tudo, né? Você vê no escuro uma luzinha que se acendia assim atrás de você e projetar imagens
em sua frente. E depois da Paixão de Cristo, aí foi quando já adulto, não, ainda na adolescência, eu consegui assistir o meu primeiro filme sozinho, que foi o filme O Grande Dragão Branco, com Jean-Claude Van Damme. Aí fui assistir Van Damme, toda Semana Santa ia assistir A Paixão de Cristo, assisti American Ninja 4, assisti Operação Kickbox, ainda vi em cartaz muitos filmes de Bruce Lee, de Shaolin, do Templo Shaolin, que era de filme de karatê, vi em cartaz, mas não cheguei a assistir, porque nem sempre eu tinha dinheiro para isso. Vi em cartaz ainda o filme Batman o Retorno, que ainda com Michael Keaton dando sequência, né, do filme Batman, que é de 87, eu acho. Aí que até quem faz Pinguim é Danny DeVito. Não cheguei a assistir, mas ainda vi em cartaz. Outra coisa que me chamava muita atenção eram os cartazes, aqueles pôster bem grandão, né, naquelas tabonas. Eu acho que era até feita de chapa de compensado, mas era bem grandão, eu achava massa aquilo ali. E no que eu olhava pro cartaz, eu já ficava supondo, imaginando como é que seria as cenas, né, como é que iriam acontecer, até chegar naquela imagem ali, estática ali, eu achava bacana. Teve um filme que, por medo, eu não fui assistir, que foi A Noite dos Mortos-Vivos, que quando dizia na propaganda, pague para entrar e resta passar, eu não fui. Aí eu me recordo, uma situação bem interessante, que tinha uma senhora que eu tinha me acostumado a chamar de vó, que era a nora da minha prima, não, a sogra da minha prima. Aí eu tinha me acostumado a chamar ela de vó, né, de ver minha prima chamando ela de vó, eu dizia, ô vó, vai passar um filme ali, mas eu fiquei com medo, eu não vou não. Eu disse, ô meu filho, por que você não vai? Ele disse, não, tá fazendo medo, porque no cartaz tá dizendo pague para entrar e resta passar. Eu disse, ô meu filho, então não vai mesmo não, que deve ser ruim. Aí eu não fui. Aí teve um outro filme também que chamou bastante atenção, que foi, segundo divulgavam no serviço de difusor, o primeiro filme pornô para menor de 18 anos, que era o filme com Xuxa, né? Amor, Estranho Amor, que no elenco tinha, e em destaque no cartaz, Xuxa Meneghel, né? A Xuxa do show da Xuxa, mas Mauro Mendonça, Tarcísio Meira e Vera Fischer. E tinha um menino também que no momento eu não me recordo o nome. Mas enfim, é essa lembrança que eu tenho do cinema lá do bairro Tancredo Neves. Aí teve um tempo que passou fechado, que eu não entendi bem o porquê, que retomou aí já na década de 90, que foi quando eu fui assistir meu primeiro filme só, né? Van Damme e vi esses outros que eu acabei de citar em cartaz. Outro fato curioso foi um filme que eu fui, não tinha dinheiro, mas o meu vizinho tinha o dinheiro, mas a mãe dele não deixava ele só, ele disse, você vai se você for com bolsa, que eu digo, eu não tenho dinheiro, aí ele ia pagar no ingresso, que nós não chegamos a assistir, que foi As Tartarugas Ninja. Eu acho que era, eu não me lembro bem se era o 2 ou era o 3, eu sei que era um que eles iam, parece que viajar no tempo, ia para um tempo um tempo como se fosse a China antiga. Aí a gente chegou no cinema, e chegando lá, eu não sei, eu não entendi bem. Eu sei que o cara chegou, o projetista, com 2 sacos. Cada saco, acho que tinha 2 rolos de filme, que eram uns carretel bem grandão assim, né? E parece que a última sessão, na última cena, tava rolando aqui no Cine Coliseu. E aí estavam uns aguardando terminar o filme para chegar os outros rolos que completariam o filme para começar a exibição. Eu acho que eles preferiram esperar, temendo que de repente começasse a sessão, quando chegasse na última cena não fosse possível dar aquela sequência. Que depois eu conversando em outra oportunidade com uma pessoa que trabalha no cinema, ele dizia que trabalhava com 2 máquinas sincronizadas, era uma cena rolando em uma, ele já deixava no ponto. Então aqui quando a cena ia terminando, o cara já emendava com outro projetor. Mas enfim, não rolou. Eu não sei também se por conta do número de pessoas que já não era essas coisas todas. Enfim, e era bacana demais, né? A gente chegava lá no Cine Palace e sentava, e aí quando ia chegando a hora da sessão, quando ia passando o horário, começava a gritaria, começa logo! Aí as luzes lá na frente iam apagando, de um por um, e a sala ia ficando escura, começou um breu total, e começava aquela zoadinha. E aí começava o filme. Então, aí nesse momento eu aproveito
Já que eu falei o nome, conheci como Cine Palace. Outras pessoas chegaram a comentar comigo que logo no início era outro nome. Mas enfim, eu conheci o tempo todo como Cine Palace. Que eu convido agora vocês para a gente dar uma olhadinha lá no que hoje se tornou o prédio, né? Já foi cinema, passou a ser, já foi um período que foi a Igreja Universal. E agora atualmente é uma loja de móveis. A New Móveis, se não me falha a memória. Vamos lá, dá uma olhada. A história do cinema em Paulo Afonso começou, claro, como tudo, com a Chesf. A Chesf se instalou aqui na cidade, no povoado Forquilha, que não tinha quase nada, e muitos dos técnicos, dos engenheiros, até dos diretores da empresa vieram do Rio de Janeiro, que era, naquele tempo, a capital do país. Então, lá era o foco de tudo. E esse pessoal, muitos deles eram da alta sociedade lá, vieram para aqui, para o sertão, não tinha nada. Então a Chesf montou 2 clubes sociais aqui, um clube mais alinhado, que era chamado Clube dos Engenheiros, que é o CPA, e um clube chamado Clube dos Operários, que era o COPA. Esses 2 clubes tinham cinema. Então, além das condições sociais do clube, o CPA com piscinas e outras coisas para os seus associados, outros benefícios, os 2 clubes tinham instalado equipamento para exibição de filmes. E esses filmes vinham diretamente do Rio de Janeiro para Paulo Afonso. Era até interessante porque alguns filmes, lançamentos, chegavam no Rio de Janeiro, a capital do Brasil, e de lá vinham direto para cá, muitas vezes antes de irem para Recife e para Salvador, que eram as capitais aqui maiores do Nordeste daqui da região. E esses filmes passavam aqui. Então o filme, havia um controle interessante. O filme era levado para o CPA, onde era exibido, por exemplo, a sessão do CPA começava às 20 horas. Mas esse mesmo filme passava no Copa, na mesma noite. Então havia uma meia hora de diferença entre uma exibição num clube e no outro clube. E como é que funcionava? O filme era exibido no CPA, já havia um carro esperando na frente do clube, eram aqueles rolos grandes, né, de fita, e quando terminava o primeiro rolo, aí o carro levava para o Copa para começar o filme no Copa. E assim ia até terminar o filme, até o último rolo chegar lá no Copa e o filme sair completo. Tem uma cena interessante que eu lembro bem. Tem um personagem Paulo Afonso muito conhecido, eu conheci muito, chamado Horácio Campelo. Era conhecido como Doquinha. Campelo era um humorista de primeira e era um ator, ele era o faz-tudo. Era quem fazia a decoração do carnaval do CPA, por exemplo. E tem umas cenas interessantes, várias cenas interessantes relacionadas a Campelo. E uma delas tem a ver com cinema. Como o filme passava primeiro no CPA e depois no Copa, e às vezes o filme passava mais de um dia, ele assistiu a um filme com uma atriz famosíssima, não sei se Gina Lollobrigida, uma outra aí, muito bonita e tal, e a cena final desse filme era ela subindo as escadas de um avião, e quando chegava no último degrau, ela virava para a plateia e dava um tchau, se despedia, né? Ele assistiu esse filme no CPA e foi assistir ao mesmo filme no Copa. E está lá no meio das cadeiras do Copa, lá uns 400 pessoas assistindo, todo mundo lá tenso, e ele assistindo ao filme. Quando chegou nessa cena, que ele já tinha visto, antes, quando ela começou a subir as escadas do avião, ele levantou
E antes dela chegar no último degrau, antes dela virar, que ele já sabia, ele virou para ela e disse: tchau, linda! Foi exatamente na hora que ela virou e deu tchau. Aí virou o auditório, o pessoal do cinema vibrou com isso, quer dizer, uma criatividade, uma iniciativa dele que gerou, no bom humor dele, associado à história do cinema. Pois bem, então na Chesf existiam 2 cinemas nesse tempo. Eu cheguei aqui hoje, por coincidência, hoje, 20 de novembro, faz exatamente 70 anos que eu cheguei em Paulo Afonso. Cheguei aqui em 20 de novembro de 54, faz 70 anos. E quando eu cheguei já existia isso, o cinema já funcionava e tudo. E era de graça. A gente adorava assistir, tinha matinês, tinha tudo. A gente tinha uma vida que nem todo mundo tinha na região. E pouco tempo depois, pouco tempo não, anos na frente, o empresário Zé Rudival, que foi vereador em Paulo Afonso, 2 mandatos, era um empresário, ele entrou nessa área de empresário na área de cinema e construiu, ou comprou, um primeiro cinema que era o Cine São Francisco, ali nas proximidades da Praça Abel Barbosa. Depois ele comprou, negociou um outro cinema, ficava mais em cima, ali de frente ao Monumento do Trabalhador, chamava o Cine Palace. E foi investindo. Anos à frente, o senhor Cícero Albuquerque, esse cidadão aqui, o senhor Cícero Albuquerque, tinha uma padaria, chamava Cícero da Padaria. Mas ele investiu também e construiu o Cine Coliseu, ali na Praça Libanesa, que era, comparando com os outros, um top, estava lá em cima. Mas ele ficou com esse cinema somente uma parte de tempo. O ramo dele não era esse. E o Zé Rudival, que já tinha 2 cinemas, comprou o Cine Coliseu e também tocou a sua caminhada. Mais à frente, quando o BTN começou a crescer mais e mais, que saiu de Bom Lugar para BTN, o Zé Rudival construiu na avenida principal lá do BTN, da Delmiro Gouveia, um outro cinema chamado Cine Regina, que funcionou não muito tempo, mas existiu. Então, nós podemos afirmar com segurança que Paulo Afonso teve um tempo que tinha 6 casas de espetáculo de cinema. 6. As 2 da Chesf, Copa e CPA, o Coliseu, que ele já comprou de Cícero, o Palace e o São Francisco, que eram na rua Avenida Getúlio Vargas, e esse Regina. E passou muito tempo aqui a gente sem ter nenhum, porque anunciaram que iam ter 2 cinemas no shopping, e o shopping nunca saiu, e o cinema também não. Então agora há pouco é que foi instalada uma outra casa já mais moderna de cinema aqui em Paulo Afonso, fica ali nas proximidades da prefeitura, que eu não fui ainda conhecer. Então a história do cinema é essa, é mais ou menos isso. Nós tivemos um tempo, houve um tempo também, e quem fala sobre isso é João de Souza Lima, que existia uma pessoa aqui, e aí ele pode trazer mais detalhes, que tinha um cinema ambulante, andava passando um filme por aí, na área rural. É uma história interessante, mas quem tem os detalhes dessa aí é o escritor João de Souza Lima, historiador. Eu sei dessas histórias que eu lhe contei, que vivenciei, que assisti, que era um lazer espetacular e o mais interessante, de graça, no cinema da Chesf, né? Nos 2 cinemas, no Copa e no CPA. No Cine Coliseu hoje funciona uma igreja evangélica. O Palace e o São Francisco foram totalmente modificados, são lojas comerciais. O CPA e o Copa não estão mais com essa atividade de cinema, inclusive, uma informação também, os equipamentos, as máquinas de cinema do Copa e do CPA estão, quando nós construímos, eu fui o coordenador dessa construção, desse trabalho, e depois fui coordenador do próprio prédio, foi feito o Memorial Chesf, na gestão de Diana Suassuna, e já concluída com outro gestor,
Rubem Alcântara já era o gestor quando ele foi concluído, e já tinha um outro pelo meio, Brindeiro, que passou a ser diretor da Chesf. No Memorial Chesf existe um espaço que nós chamamos de Museu Chesf, e nesse espaço estão as 2 máquinas de cinema que eram do Clube Paulo Afonso. E quando foi feito o memorial, nós pensamos no auditório para multiuso. Então, além de ser auditório para palestra, para reuniões, ele foi construído, e eu consultei aí minha amiga Dolores, que já nos deixou, e ela orientou, e o espaço do memorial, do auditório, é também teatro. Ele possui ali, no fundo do palco, possui 2 camarins e possui uma coxia, e é teatro. É só iluminar e colocar as cortinas que funcionam como teatro. E nós construímos também, no outro lado, contrário ao palco, uma cabine de cinema, e as máquinas que eram do Copa, que estavam em perfeita condição de uso, elas foram instaladas lá, estão instaladas lá em cima, e foi feito, mediu-se o foco, está perfeito. Quem mediu foi o também saudoso Violão, que era o técnico da Chesf, né, de manutenção desses equipamentos. Ele testou as máquinas e está um foco perfeito. Claro que hoje é bem mais moderno, hoje é tudo com HD e tal, então para funcionar como cinema, as máquinas que estão lá ainda são com carvão ativado, aquele bloco de carvão que o fogo vai aqui produz o foco. Pois bem, a iluminação para o foco. E hoje, claro, é tudo mais moderno, com HD, é só, se alguém quiser, se a Chesf quiser, se a prefeitura um dia negociar com a Chesf lá para usar esse equipamento, esse espaço, é só aqui adquirir o equipamento, hoje, moderno, em HD, tudo, para se ter um cinema em Paulo Afonso. Está pronto o auditório, o cinema, o teatro, está tudo pronto. É só alguém investir para se ter o mais moderno. Então é o que nós temos de lembrança desses tempos, que eram tão bons, né? Você tem em Paulo Afonso, uma cidade como Paulo Afonso, hoje tem 120 mil habitantes, naquele tempo atrás tinha quanto? 30, 40 mil. Você ter 6 salas de cinema era uma coisa assim muito boa para a cultura da cidade nesse aspecto aí. Eu sou filha de Cícero Lins, de Albuquerque. Este homem, para mim, eu tenho uma admiração e eu gosto de falar, principalmente de como surgiu o Cine Coliseu. Ele contava isso em casa, a forma como ele iniciou, que teve que comprar 4 casas e 2 terrenos, 3 casas de frente para a Libanesa e outra casa e os 2 terrenos por trás, na rua Marieta Ferraz. Ele dizia o seguinte, que iria construir em Paulo Afonso o maior cinema, com conforto, com central de ar, com uma infraestrutura que não tinha e nunca ninguém imaginaria que ele realmente iria conseguir. Porque o meu pai, ele era um homem semi-analfabeto, ele só tinha de estudo até o 2º ano primário. E aquilo era como se tivesse sendo algo que incomodava algumas pessoas que tinham mais conhecimento e ele pouco conhecimento. Só que eu sempre digo que meu pai foi um homem assim abençoado por Deus pela sua inteligência e por ele ser um homem visionário. Ele via assim à frente dele coisas fantásticas. Para mim ele era um ídolo. Eu vivia agarrada na mãozinha dele, eu pequena, e acompanhava ele. Eu sempre fui muito grudada com meu pai. Quando ele concluiu
após 5 anos de muito trabalho, e ele era muito organizadinho, ele sabia dizer a quantidade de saco de cimento que gastou para fazer aquele cinema, ele sabia dizer como era que queria, a acústica, ele se preocupou com a acústica, ele se preocupou com as cadeiras acolchoadas, confortáveis, ele se preocupou em tudo, nos mínimos detalhes. E isso eu não tinha como não lembrar, porque eu estava lá, eu fiz parte dessa história. E tem ainda um pequeno detalhe. Eu, com apenas 9 aninhos, ele chegava em casa, porque ele viajava para Salvador para comprar farinha, porque ele tinha a padaria. Ele é um dos pioneiros em Paulo Afonso, com a panificadora Paulo Afonso. E ele dizia: Jailza, venha fazer sua tarefa. A minha tarefa era fazer os recortes dos filmes que era lançamento em Salvador e colocar no caderno para ele, quando ele fosse, ele vê a possibilidade de locar aquele filme para trazer para a nossa cidade. Aí eu tenho uma lembrança muito boa, assim, na minha memória, porque é uma coisa tão fantástica lembrar do Cine Coliseu, que não tem como eu não deixar de relatar isso com muita alegria, porque eu vi ser realizado um sonho que meu pai teve e que ele conseguiu realmente. Foi o cinema mais bonito, o cinema que mais conquistou a população de Paulo Afonso, o cinema que, assim, foi uma coisa que era lotado, o cinema era lotado. E aquilo eu vi, eu presenciei aquilo. Na época, eu lembro como hoje, tinha uma equipe de moças que ele contratou, os funcionários, porque era para recepcionar o pessoal que chegava, para poder, ele não queria que fumasse dentro do cinema, para não atrapalhar o colega do lado, para poder assistir o filme, assim, num local climatizado, numa cadeira confortável. Eu lembro como hoje, ele fotografou até um vândalo que pegou um canivete e rasgou lá uma cadeira. Aí ele foi e disse: como destruir uma coisa tão linda como essa, meu Deus? Aí tira o acolchoado, troca, ajeita. O cinema começou a cair um pouco, assim, as pessoas começaram, com o passar de um ano, a diminuir a frequência. Aí ele disse: eu tenho que criar alguma coisa para melhorar o chama das pessoas. Aí ele teve a ideia do Coliseu Show. Aí contratou umas moças dançarinas bonitas, as moças, passava pela seleção dele, tinha que ser moças bem apresentáveis, as Colisetes. Ele que escolhia o nome e tudo, e botava para ensaiar, tá? E eu assistindo, as Colisetes. Aí, como é que vai ser o nome disso? Coliseu Show. Coliseu Show. Aí ele viu que Coliseu Show, durante o dia, só atraía mais assim, o público jovem. Ele: não é isso que eu quero. Eu vou trazer cantores famosos para poder lotar o Cine Coliseu. E começou a trazer alguns cantores da época, né? Tonico e Tinoco, Odair José, Teixeirinha. Aí ele: não, eu quero algo melhor. Aí o show mais caro que ele conseguiu na época foi de Valdir Soriano. Aí Valdir Soriano, aí lotou o Cine Coliseu. E aí, na época, a Pitu estava querendo entrar no Paulo Afonso, a cachaça Pitu. E procurou meu pai para poder lançar com o show de Valdir Soriano. E eu lembro como hoje que meu pai dizia: quem subisse no palco para imitar Valdir Soriano ganhava uma garrafa de Pitu. E sempre tinha aquele pinguço que queria subir no palco para poder ganhar a garrafa de Pitu. E com isso, resumindo, Valdir Soriano ainda veio
3 vezes fazer show no Cine Coliseu. O Cine Coliseu é um marco, assim, para mim, que eu vivi isso, essa experiência, eu assisti isso, que é inesquecível na minha memória. Eu sou a prova viva daquilo que eu vivenciei naquela época. Isso era muito bacana, porque como era um cinema muito luxuoso para a época, o pessoal ia impecável. Era como se fosse ali um desfile de moda. Um desfile de moda. E tinha uma coisa também interessante, que era a parte do camarote, que tem a parte térrea, que fica um declive assim, as cadeiras não são todas iguais. Meu pai fez descendo e o palco do cinema e da apresentação do show lá na frente. E tem o camarote, que tem as escadas para ir pro camarote. E quase todo mundo queria ir pro camarote. Mas não era todo mundo, não, que podia ir pro camarote. Tinha uma seleção. Eu não sei como era que meu pai pedia para a moça fazer essa seleção. Mas com certeza, os que iam mais bem vestido e que meu pai via que não ia fazer bagunça, era o que subia para ficar no camarote. O Coliseu Show era aos domingos, né? Aos domingos. Não tinha durante a semana, não. Durante a semana era filme. O Coliseu Show era aos domingos. E os cantores que papai contratava era sempre assim, épocas perto de festas, né? Para poder ser aquela atração da cidade, colocar local de propaganda na rua. Era muito fantástico isso que eu assisti, né? Os primeiros que meu pai deu a oportunidade de ver o cinema não foi o público pagante, foi o pessoal que fez o cinema, o pessoal que ergueu o Cine Coliseu. Meu pai tinha um coração gigante. Ele era um homem muito bom. E teve um senhor chamado Seu Josa, que morava no local onde foi feito. Eita, eu não quero gravar chorando. Antes que o público tivesse acesso ao cinema, aos filmes, ele reuniu aqueles funcionários que estavam ainda com ele. Alguns já não estavam mais, mas os que ficaram até o final, os primeiros que viram a tela do Cine Coliseu abrir, a cortina azul abrir, automática, com aquela música que não tinha como a gente esquecer aquela música que tocava na hora que abria a cortina, foi os que terminaram de fazer o cinema. Tinha um senhor lá que ele morou toda a vida cuidando de toda a parte da construção, e meu pai teve que removê-lo, um senhorzinho já idoso, que por sinal meu pai depois construiu a casinha para ele, tirou ele de dentro do Cine Coliseu, mas colocou ele numa casa própria para ele. Esse homem se emocionou muito quando viu, porque eles jamais imaginariam ver uma tela tão grande, porque a tela é imensa, a tela do Cine Coliseu, e ver aquilo ali era uma coisa assim fantástica demais. E várias outras pessoas que não podiam ter acesso, mas quando pediam, ele não deixava muitos, mas ele dizia, venha tal dia. Aí ele deixava. Meu pai, para quem teve o privilégio de conhecê-lo, conheceu um grande homem. Ele era um homem muito bom, ele era um homem muito humano, ele era um homem de um caráter assim, uma coisa fantástica, meu pai.
É uma coisa, pronto, eu tive agora recente lá para me conferir o que ele dizia que era, que foram 3 lotes, 3 casas de 5 metros, e realmente é 15 metros. E o comprimento é 40 metros. Então, ele sempre foi muito preciso naquilo que ele fez e que ele fala e que ele contava. E que eu, como filha, que sempre estava do lado dele, eu fui memorizando, né? Aí eu peguei e fui lá. Eu fui conferir. E realmente deu 15 metros à frente do cinema. E eu olhei o comprimento, é 40 metros mesmo. Aí, uma construção dessa para um rapaz que na época tinha de 28 para 29 anos, quando ele começou, e ele concluiu no ano de 72, ele estava com 34 anos. Você imagine, não é uma coisa difícil não hoje, de você entender a grandiosidade que foi esse homem. Porque uma pessoa com 34 anos, colocar o melhor cinema em nossa cidade, com a melhor infraestrutura, com o melhor conforto, com central de ar, tudo do bom que tinha na capital, ele trouxe para Paulo Afonso. Foi ele, foi Cícero Lins de Albuquerque. E eu tenho muito orgulho dele ser meu pai. Eu conto essa história e eu fico emocionada porque, assim, eu vejo ele, meu pai, como um homem que foi muito abençoado, sabe? Deus capacitou meu pai para que ele conseguisse vencer na vida. E ele foi um homem vencedor, porque mesmo com poucos anos depois ele ter vendido o cinema, ele diz que aquilo para ele foi uma realização que fez ele crescer dentro dele, como homem, como um grande empresário que ele sempre foi. E eu gosto de falar, eu tô emocionada porque não tem como não se emocionar, falar do meu pai. E o bacana é que ele registrava tudo. Vocês vão ver que tem um registro das 3 primeiras casas, que é de frente à Libanesa. Tem o registro dele fazendo as ferragens, porque havia um engenheiro e o engenheiro não podia estar diariamente lá na obra. E aí, o que é que acontecia? Ele perguntava ao engenheiro quais eram as coordenadas e ele assumia a coordenação a chefia ele era o mestre de obra do cinema. O prefeito na época era Dr. Edson, um médico, que os prefeitos antigamente, nessa época do Cine Coliseu, eram escolhidos, não era por voto, né? Por conta que aqui Paulo Afonso era uma área de segurança, né? Devido a excesso. Aí o prefeito chegava e dizia: Cícero, quem é que está acompanhando a obra? Aí ele: eu. Cadê o engenheiro? Ele está trabalhando. Mas ele disse, me passou o comando e eu estou aqui, estou fazendo. Rapaz, Cícero. E são coisas assim, fantásticas. Outra historinha, pronto, aqui o prefeito, Dr. Edson, no dia da inauguração. Outra coisa que vocês têm que tomar conhecimento. Por que esse nome? Cine Coliseu. Vamos lá. Cine Coliseu. Vocês sabem que existe um Coliseu em Roma. Meu pai era muito amigo de Padre Mário, que foi o que fez a inauguração do Cine Coliseu. Padre Mário conversava muito com meu pai sobre a Itália.
E Padre Mário falou sobre o Coliseu, dizendo a meu pai que o Coliseu de Roma era uma casa de show e de apresentações. Aí, praticamente, Dom Mário foi quem fez a cabeça do meu pai para colocar esse nome. Cine Coliseu. Coliseu de Roma, da Itália. Né? Aí eu disse a meu pai, eu vou um dia lá, meu pai, no Coliseu de Roma, para me ver aquilo. Só que eu nem disse a meu pai, ele era vivo quando eu estive lá no Coliseu de Roma. O Coliseu de Roma realmente era uma casa de apresentação, mas era uma casa de apresentação onde houve muitas mortes. E aqui foi de alegria. Meu pai trouxe alegria para a cidade. Mas o nome marcou, Coliseu, que é o importante, foi esse nome. Aí as pessoas, Coliseu, por que Coliseu? Às vezes as pessoas não têm conhecimento da história, né? Que o Coliseu é lá em Roma e que muita gente morreu em apresentações que os romanos, na época, aplaudiram essas mortes, que realmente é triste. Quando eu estive lá, eu nem contei para ele, para o bichinho não ficar triste, quando eu conheci o Coliseu de Roma. Não tem comparação. Como eu assisti muito filme, eu vivenciei isso, é uma experiência que hoje, eu digo, hoje já existe algumas salas de cinema, né? Por quê? Porque não tem retorno, a cultura do nosso país ainda é a desejar, mas eu creio, se alguém tomar uma iniciativa, porque isso precisa ter coragem, atitude, ser um homem como meu pai foi, para colocar novamente. E tá tão difícil hoje esses homens de coragem. É uma realidade que é triste para a turma jovem de hoje. Eu incentivo minha filha para levar meus netos para essa sala de cinema que hoje já temos em Paulo Afonso, porque as crianças ficam vibrando vendo aquela tela. E olha que a tela da sala do cinema que minha filha leva, ela é 1/3 do tamanho da tela do Cine Coliseu. 1/3. Você imagine se hoje existisse para os jovens e as crianças assistir um Cine Coliseu como houve. Seria fantástico. Mas eu acho que ainda não tenho essa expectativa por conta dos custos, assim, o retorno que não tem, a viabilidade de você fazer um investimento para poder voltar, não tem. A gente vai para uma capital, eu vou assistir filme em Recife, várias vezes, Aracaju, e são salas com vários filmes no mesmo dia, por conta que hoje as pessoas têm vários tipos de gosto, né, de filmes e tudo. Então, um cinema na grandiosidade do Cine Coliseu, eu acredito que tem um cara de coragem e que reinaugurou agora, esse mês, por coincidência, esse mês de novembro de 2024, o São Luís em Recife. Apareceu um cara lá de coragem, no centro do Recife, e estava desativado. Ele reformou e reinaugurou agora, esse mês. Mas eu não perco a esperança, não. Eu não perco, não. Porque é fantástico, é diferente de assistir numa telinha de celular, de um tablet, de uma televisão. Não tem comparação, não. Só sabe quem assistiu, quem viu. Entendeu? É isso. A história do cinema é isso. É uma coisa que foi fantástica e que com a vinda de videocassete, de você locar filmes, aí os cinemas foram fechando. Mas eu acredito que surgindo homens de coragem possa... Eu tenho essa esperança.